Já? Então, o tema da pregação é a força que vem de Deus e se encontra lá em Juízes 13, do 1 ao 5. Não, do 1 ao 5. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus. Juízes 1 ao 5. Iniciando, né? Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou sofrer 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos, por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará luz a um filho. Não corte muito o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Aí, eu vou pesquisar aqui sobre Nazireu. Nazireu, ele vem do hebraico Nazir, e significa consagrado ou separado por Deus. É uma pessoa que foi escolhida por Deus e tem várias regras que ela deve seguir, porque a sua vida é consagrada a Deus. E uma das regras é não cortar o cabelo, não beber vinho, nenhuma bebida alcoólica, não tocar em nenhum animal morto, não comer nenhuma comida proibida. Mas Sansão não respeitou essas regras, por isso que aconteceu com ele, a gente sabe, né? Ele tinha muito filisteus, e uma das regras foi não tocar em animal morto. E ele descumpriu essa regra lá em Juízes 14, do 5 ao 6. Fala assim: Sansão desceu com os seus pais até a cidade de Tímina. Quando estavam passando pelas plantações de uva em Tímina, um leão novo veio fugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte com suas próprias mãos. Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Eu queria destacar essa parte aqui, que ele não contou nem o pai nem a mãe dele. Porque ele sabia que o que ele tinha feito era errado, ele tinha desobedecido uma ordem de Deus. Ele não levou a sério esse ensinamento que havia sido feito com Deus. Aí, por isso que ele não contou aos seus pais. E uma outra desobediência de Sansão foi se relacionar com mulheres que o afastavam de Deus. Que é lá em Juízes 14, do 1 ao 4. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: E vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas seu pai e sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Aquela gente não pratica circuncisão. Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes ou entre esse povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero, é ela que eu gosto. E seu pai e sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus estava orientando a Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Nessa parte ele se relacionou com uma filisteia, mas tem outras mulheres também. Essa foi a primeira mulher dele, só que depois os filisteus parece que eles queimaram ela e a família dela. Aí essa foi a primeira mulher de Sansão, só que depois ele se relacionou com uma prostituta de Gaza. Aí uma prostituta de Gaza, depois ele conheceu a Dalila e se apaixonou por ela. Foi lá em Juízes 16, 4 a 20, então um pouco mais longo.
Sansão e Dalila, aqui. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorate. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: deu um jeito de Sansão encontrar você, porque ele é tão forte como é que poderemos dominá-lo, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1000 em barras de prata. Aí é a história que todo mundo sabe, né? Que ela ficou perguntando, insistindo a Sansão qual era o segredo da força dele. E aí ela perguntou acho que umas 3 vezes e ele ficou mentindo a ela. Aí teve até uma vez que ele falou: se você me amarrar com cordas novas, eu vou perder toda a minha força. Aí ela fazia isso, aí ela falava: os filisteus estão vindo. Aí ele ia lá e voltava com toda a força dele, e ela falava: você tá mentindo pra mim, não sei o que, você tá achando que eu sou boba? Aí ela via perguntando e ele falava coisas que, não, na verdade, não eram a fonte da força dele. Aí, depois de tanto ela insistir, ele contou pra ela que a força estava no cabelo, se cortasse ele ia perder a força dele. Aí ela fez ele adormecer no colo dela, aí na hora que ele adormeceu, ela cortou o cabelo dele e chamou os filisteus. Aí tem uma parte aqui que me chamou muita atenção. Eu ia ler tudo, mas era muita coisa, aí eu resumi pra vocês. 4:20. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram, trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 crianças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Essa parte, o Senhor havia abandonado, me chamou muita atenção. Porque, na verdade, não foi o Senhor que abandonou Sansão primeiro. Sansão abandonou o Senhor primeiro porque ele não tinha o temor de Deus e ele paquerava o pecado, como a gente já viu antes. E lá em Jeremias 17:9, Provérbios 4:26 fala sobre nós guardarmos o nosso coração. E falamos aqui, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? E lá em Provérbios 4:23 fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Sansão, ele não guardou o coração dele, por isso que ele foi enganado. E o pecado, ele nunca vai aparecer pra gente de uma forma ruim, sempre vai aparecer de uma forma boa, só que uma manipulação do diabo, uma armadilha para fazer a gente cair, igual fez com que Sansão caísse, fosse preso e, como a gente sabe da história, parece que os filisteus chamaram ele, furaram os 2 olhos dele, os dois olhos, e ficaram rindo dele, falando que o Deus deles tinha entregado Sansão nas mãos dele. Aí Sansão, ele ficou entre 2 pilastras e pediu a Deus a força e ele derrubou e como se os filisteus morreram. Aí, assim como Sansão ele foi escolhido por Deus, nós também somos escolhidos. E essa força que havia em Sansão também há dentro da gente. Só que não é a força física, a força espiritual que nos ajuda a vencer o pecado. E é a mesma força que tinha dentro de Jesus também quando ele morreu na cruz. Só que quando a gente se afasta, nós não nos santificamos e nos afastamos de Deus, essa força que tem dentro de nós, a gente acaba morrendo espiritualmente. Porque quando Sansão morreu, ele tinha uma vida toda pela frente, ele era uma pessoa jovem, ele era forte, ele tinha a força de Deus, mas ele ganhou a força de volta, mas ele morreu como consequência de tudo que ele fez. Foi isso. Minha vida.
gente na morte dele. Muito boa palavra. E aí, pergunta a vocês. Esse sermão foi temático, textual ou expositivo? Textual. A nona vez. Ela não saiu de juízo. Eu entrei Jeremias, Provérbios. Manual dispositivo. Ela foi Jeremias, mas saiu do versículo, mas não do tempo. O expositivo não tem tema. Você vai explicando versículo por versículo. O temático, você escolhe um tema, como ele escolheu, foi em relação à força. A força. Faz escolher a força. O tema em si é a força que vem de Deus. A força que vem de Deus. E aí, dentro desse tema, ela trabalhou em alguns textos bíblicos, que não foi o texto que ela leu inicialmente. Então, foi um sermão temático. Se ela tivesse lido um texto, e dentro daquele texto ela tivesse elaborado um tema histórico, aí seria um sermão textual. Sermão textual é aquele que você lê no texto, e dentro daquele texto você vai tirar os históricos. Quando você vai a outros textos bíblicos, aí eles falam de sermão temático. Você não precisa necessariamente tirar as ideias dos tópicos daquele texto inicial que você leu. Você vai tirar as outras passagens bíblicas. Escolhe o que ele fazer. Isso, como ela falou de Jeremias, passar o coração.